Quando o valor de referência é irreal, totalmente desatualizado, muito baixo do mercado, o que fazer? Como fazer? O que acontece? Eu já vi pessoas impugnando o edital porque o valor de referência estava baixo. Eu já vi acontecer. Mas você tem que ter muito embasamento para falar sobre aquilo. E o órgão público ele pode errar, sim, na pesquisa de mercado. Mas pode acontecer, geralmente, uma das duas situações para a pesquisa de mercado está diferente da prática de mercado. Duas situações, basicamente, tá? Não vou falar que é exclusivamente essas duas, mas basicamente vai acontecer uma das duas. Uma delas, as empresas que cotaram esses produtos são empresas que às vezes nem têm documentação em dia, empresas que nem emitem nota, empresas que não trabalham com licitações, que não têm, como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma responsabilidade com a documentação que você, licitante, precisa ter. Então acontece do órgão público cotar, às vezes, com empresas que, o cara nem emite nota, emite. Eu vou contar um caso real aqui. Às vezes não é na má intenção, mas acontece. Eu estava fazendo uma licitação para material de informática. Tendo em vista, e já é um outro problema, a dificuldade que o órgão público tem em ter os orçamentos, porque todo mundo quer participar da licitação, mas ninguém quer orçar para o órgão público. Esse é um outro ponto. Tendo em vista essa dificuldade, o que o cara que estava orçando fez? Na maior das boas intenções, ele foi na Santa Efigênia e começou a contar com uma galera. E os orçamentos dele era aquela notinha, aquele papelzinho de orçamento. Eu falei, cara, eu vi que você teve um trabalhão, mas infelizmente eu não posso tomar esse orçamento como verdade para fazer minha licitação. Ele falou, por quê? Eu falei, esse papel aqui não tem nem o timbre da empresa. Nada garante que realmente foi uma empresa que cotou. É uma nota aqui como se fosse aquele recibo, né? O cara só colocou o preço ali. Outra, essas empresas, não sei se emite nota, se está com a documentação em dia, a chance de eu pegar esses orçamentos, tirar a média e colocar na licitação como referência é que a licitação seja fracassada. Porque, na real, quando alguém for participar, o cara não vai conseguir chegar nesse preço, porque esse cara aqui vai saber de onde ele consegue esse produto. Aí ele entendeu. Eu falei, cara, eu sei que você fez na melhor das intenções, porque deu trabalho você fazer isso. Eu sei que deu trabalho. Mas você entende que eu tenho que colocar na licitação uma média, eu tenho que pegar 3 orçamentos pelo menos e colocar a média. Você me pegou 3 orçamentos, onde é o cara que já vende mais barato, porque às vezes nem emite nota, não paga imposto, o cara não tem nem certidão. E eu vou colocar isso como média e você vai querer que eu cobre esse valor de um cara que, precisa ter toda a documentação em dia, que o preço vai ter que ser mantido durante a vigência da ata, que pode ser um pouco maior do que 30 dias, às vezes dura um ano a ata, a maioria dos casos, inclusive. A entrega pode ser parcelada. A chance da licitação ser fracassada é enorme. Então, assim, você quer que eu faça? Eu faço a licitação, mas eu já te adianto, a chance dela ser fracassada é enorme. E aí ele entendeu e refez. Essa é a primeira situação. A segunda situação que pode acontecer do orçamento estar defasado é o seguinte, é um erro, não é sistêmico, mas acaba sendo sistêmico. O que o cara faz? Ele tem geralmente um Excelzão, onde ele coloca lá 300 itens. E aí ele vai colocando os orçamentos em coluna. O cara manda o Excelzão para ele e vai colocando em coluna. E aí o que acontece? Às vezes, um ou outro item, o cara não cota. Só que na fórmula do Excel, ele soma a coluna A mais a coluna B mais a coluna C e divide por 3. Só que às vezes a coluna B não tem orçamento. Aí, meu amigo, vai ficar um valor defasado. Eu vou te dar um exemplo. Um cara cotou a R$5, o outro a 10, o outro a 15. Se você soma e divide por 3, na média é R$10. Beleza. Agora, se um deles não cota, você pega um que cotou a 5. O que cotou a 10 não cotou. O outro cotou a 15. Você soma dá 20, divide por 3, a média dá R$6. Ou seja, tá fora do valor de mercado. Então, às vezes acontece isso. Na hora do cara tirar a média, ele acaba somando uma célula vazia e dividindo por 3. Ou, quiçá, soma uma célula vazia e divide por 4, se ele tem 4 orçamentos. Mas, em dados itens, ele não tem todos aqueles orçamentos. E aí acaba que a média dá muito abaixo. Então, quando você for questionar o órgão público, questione. Pergunte para ele, faça um esclarecimento para ele conferir se os valores realmente ele tem 3 orçamentos, se ele, por acaso, não está com um problema de média aritmética, sei lá, algum nome técnico para isso. Ou se por acaso ele não está orçando com empresas que não tenha bom senso na hora de fazer o orçamento. Não adianta você querer pegar 3 orçamentos da Shopee e querer que esse valor seja o valor base para uma licitação, galera. Não dá para fazer isso. Aquele valor já é o mais barato do mercado. E aquele é um valor basicamente para consumidor final. Não que o órgão público não seja, mas você tem que entender que aquele ali é um preço que ele muda a qualquer momento. Você pega o mais baixo do mercado numa situação que ele pode mudar amanhã o preço e quer que nós, licitantes, mantenham esse preço por 12 meses, com entrega parcelada. E outra coisa, geralmente, quando você vai orçar no e-commerce,
o frete é a parte. Ele não computa o frete, ele pega o valor do produto e o frete cada um que pague por sua conta. Não é uma média real de mercado. Então, se você é órgão público, você é servidor, está fazendo uma pesquisa de mercado, coloque lá o valor unitário, a recomendação que eu dou, honestamente, valor unitário. Ah, Serra, mas eu estou licitando 5 mil unidades. É SRP? Você vai comprar 5 mil? É certeza? Não. Tem a possibilidade de você comprar uma? Tem. Então, você cote uma unidade. O preço de uma unidade com o frete. Porque o cara vai ter que entregar aí. Ah, mas na licitação o frete tem que ser por conta do comprador. Tudo bem, mas você concorda que a sua média de mercado tem que estar incluso o frete? Não é que é por minha conta que você vai me obrigar a pagar e sendo que você não... Entendeu? É por minha conta, mas a sua média de mercado tem que estar computado o frete. Eu não vou te cobrar a parte, mas no meu preço vai estar embutido. Não se engane. Não existe almoço grátis, né, galera? Todo mundo tem que visa lucro. Então, para você que é servidor, fica a minha recomendação. Cote o valor de uma unidade com o frete. Aí você tem um valor real de mercado. Chega perto da realidade. Beleza? Acho que eu consegui explicar.